Boa tarde, Ponte Fortaleza! Eita, que família animada! Que tempo precioso podermos estar aqui como família do Deus Altíssimo, nos reunindo com singeleza de coração para louvarmos o nosso Deus, para aprendermos dele, para desfrutarmos da companhia de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar de um irmão. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio para cada um de nós. Nós continuamos na série, hoje é a segunda mensagem da série Advento, essa série que fala sobre o episódio mais importante que houve na face da terra, que é a vinda, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio da sua vinda nós tivemos a prova cabal do amor de Deus por nós. Não há nenhum de nós que há motivo para temer, para desconfiar do amor de Deus. Ele entregou o seu Filho, não tem prova maior do que essa para a gente. Por isso que é o evento central da humanidade, o Advento, a vinda de Jesus. E a gente ainda nós estamos no preâmbulo dessa história. Nós estamos na varanda dessa história. Nós estamos tratando de acontecimentos que foram preliminares à vinda de Jesus Cristo. E hoje continuará sendo assim. O tema de hoje é tempo de provação. Nós iremos ler Lucas capítulo 5, versículo 11 ao 13, e depois Lucas 5, versículo 18 ao 25. E eu quero convidar os irmãos para ler junto comigo. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Esse texto está falando de Zacarias. Zacarias era um sacerdote do Senhor, ele servia no templo de Jerusalém, e ele estava de plantão em um determinado dia, e de repente ele no lugar santo, ele viu um anjo. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Agora nós vamos para o versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por meio de acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Vamos orar?
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te adorar mais uma vez e pedir que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, que o Senhor nos faça mais parecidos com Jesus, mais dependentes e confiantes no Senhor, Pai. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, que teu Espírito tenha liberdade aqui no seio da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou dar aqui um resumo desta história que nós acabamos de ler. Embora a história, o texto seja muito claro, Zacarias e sua mulher eram justos diante de Deus. Está lá em versículo 6. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isabel era estéril, mas Zacarias havia orado para que Deus lhes desse um filho. A Bíblia não fala por quanto tempo Zacarias orou, mas é bem provável que ele tenha orado por anos a fio, talvez por uma vida inteira. Zacarias era um sacerdote, estava servindo ao Senhor no templo de Jerusalém, quando de repente apareceu um anjo do Senhor. Zacarias se assustou, diz a palavra de Deus. Ele tinha consciência de que aquela não era uma experiência comum. O anjo disse a Zacarias: a sua oração foi ouvida, e a sua mulher terá um filho, que inclusive irá preparar os caminhos do Messias. A notícia era boa, a notícia era muito boa, mas Zacarias respondeu com uma expressão de dúvida. Como eu posso ter certeza disso? Respondeu Zacarias. Sou velho, minha esposa também já é velha. E aqui, irmãos, eu queria só fazer uma distinção entre esta história e uma outra história que nós provavelmente vamos vincular. A história de Abraão, que também teve filho na velhice, e a história de Zacarias. Mas há algo que distingue as duas histórias, porque Abraão recebeu a promessa de um filho quando ainda estava em idade de vigor. Zacarias não, Zacarias estava sendo surpreendido agora, já em idade avançada com aquela promessa. Zacarias exigiu uma prova. Mas para que prova? Para que prova? A promessa era boa. Imaginemos nós aqui, imagina que um anjo nos aparece e diz: olha, aquilo que você tem pedido há tanto tempo, Deus mandou eu vir te dizer que você receberá. Não é comum que nós pedíssemos prova de uma promessa que aparentemente não iria nos exigir sacrifício imediato. É comum vermos na Bíblia homens que pedem provas a Deus quando Deus os desafia a se sacrificarem por alguma causa. Aparentemente não era o caso de Zacarias. Por que pedir prova? Se não havia um sacrifício imediato a ser feito. Fato é que Zacarias estava resistente à promessa do anjo. Mas por quê? Por que Zacarias estava resistente? Provavelmente Zacarias sofria de uma doença na alma que a Bíblia chama de coração fraco. Essa enfermidade da alma pode ser causada por uma espera prolongada de algo que se deseja. Está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Olha o que o texto diz.
Tem alguém no texto aí comigo? Eu acho que todos nós já passamos por isso, por algo parecido. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Aquilo que você deseja muito e que demora muito a chegar, pode enfraquecer o coração, e parece que Zacarias sofria deste mal. A demora prolongada pode levar a pessoa a perder as esperanças, o que provavelmente aconteceu com Zacarias. Acontece que a esperança é o motor das realizações, portanto, uma pessoa sem esperança é uma pessoa desmotivada, apática, excessivamente cautelosa, como era o caso de Zacarias, que pedia prova até para receber uma bênção. Ao que tudo indica, faltava ânimo a Zacarias. A definição da palavra esperança é desejar alguma coisa com a expectativa de realização. Não é apenas desejar alguma coisa. É mais do que isso, é possuir em nós mesmos a expectativa de que algum dia aquilo que desejamos se realizará. E provavelmente, este era o medo de Zacarias. Zacarias tinha medo de albergar em seu coração uma expectativa e de novo ser frustrado. A gente alimentar uma expectativa que pode não se cumprir exige de nós um esforço. Era por isso que exigia ele uma prova da promessa que se cumpriria. Não haveria outro motivo, haja visto que Zacarias não precisava se sacrificar em nada. Mas é bem verdade que há momentos que esperar é um grande sacrifício. Há momentos que nós temos urgência. E esperar é muito difícil. É desafiador, e eu abro aqui um parêntese para contar uma outra história, para ir para uma outra história, que também está no Novo Testamento. É a história de Jairo. Jairo era um religioso da época, um dos chefes da sinagoga. Jairo era alguém influente, era alguém com recursos financeiros, mas Jairo se viu numa situação muito difícil. A história dele está registrada em Marcos capítulo 5, versículo 22 em diante. Depois confira o que vale a pena. A filha de Jairo está prestes a morrer. Jairo provavelmente já tinha tentado de tudo, porque, como eu disse, ele tinha influência e tinha recursos. E nada deu certo. Então, ele, sabendo que Jesus estava na redondeza, ele saiu cidade afora procurando por Jesus. E quando ele encontra Jesus, ele se coloca de joelhos na presença de Jesus e pede socorro a Jesus. É como um pai que está num leito de UTI, acompanhando uma filha enferma, e ele vê os batimentos cardíacos daquela menina se diminuindo e a vida dela se esvaindo, e ele sai em desespero, hospital afora, procurando um médico que possa socorrer a filha.
E no final do corredor, ele encontra o médico, então ele clama pelo médico: vem me ajudar, me ajuda, socorre minha filha, pelo amor de Deus. E Jesus atende aquele chamado, e Jesus vai em direção à casa de Jairo. Mas não vai só Jesus e Jairo, vai Jesus, Jairo e uma comitiva. Os discípulos de Jesus e aqueles que se amontoavam ao redor para ver, para testemunhar o próximo milagre de Jesus. E todos caminhavam rumo à casa de Jairo. Se coloque no lugar de Jairo. Ele tinha pressa. Ele estava preocupado: será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de Jesus chegar e encontrá-la com vida? Mas de repente Jesus para. No meio do caminho Jesus para. E Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos: como assim, Jesus? Você está apertado no meio de uma multidão e você pergunta, diz que alguém te tocou? E Jesus insiste: não, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. De novo, se coloque no lugar de Jairo, a agonia deste homem. Que esse Jesus está parando no meio do caminho? Que esse médico está parando no meio do caminho e não sabe que minha filha está morrendo? Muitas vezes é assim que nós enxergamos Jesus, como se ele estivesse demorando, como se ele estivesse atrasado. E a Bíblia fala que uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, que estava envergonhada porque havia tocado nas orlas de Jesus, pensando que se tocasse seria curada, e de fato foi, e por isso Jesus diz: saiu de mim poder. Porque de fato tinha saído o poder para curar aquela mulher que tinha gastado todas as suas economias por 12 anos, tentando curar aquela enfermidade, e nada havia curado. E a Bíblia diz que ela contou toda a história para Jesus. Meu irmão, são 12 anos de história, e Jairo ali do lado, agoniado. E Jesus ouvindo a história daquela mulher do fluxo de sangue. E quando a mulher termina de contar a sua longa história, vem um servo de Jairo e diz: agora é tarde demais. A sua filha morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Ela se foi. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente Jesus seria processado por negligência. A paciência é algo muito difícil de ser construído em nós. Permitir que Deus seja Deus, permitir que Deus haja da forma que quer, no momento que quer, exige de nós uma fé de discípulos genuínos, maduros. Então, Jesus olha para Jairo e diz àquele homem: não temas, crê somente. E essa é uma palavra para todos nós
nesta tarde: não temas, crê somente. O Senhor continua soberano, sobre o controle de tudo e de todos. Nada está fora do controle. E aqui a gente chega então à nossa primeira lição. Se puder projetar para mim, por gentileza. A esperança exige de nós muito esforço, mas o fardo de viver sem ela é infinitamente maior. Viver em esperança exige esforço de nós. O esforço que talvez Zacarias não queria mais dar. Zacarias tinha sonhado por tanto tempo com aquele filho, tinha clamado por tanto tempo por aquele filho. A expectativa tinha sido tão pesada para ele suportar anos a fio de expectativa que não se cumpria, que muito provavelmente ele deixou de ter esperança. Mas também viver sem esperança é um fardo medonho. Nunca percamos a esperança. A palavra é: tenha ânimo. O jogo só termina no apito final. As circunstâncias apontavam para Jairo que tinha acabado. Mas não é as circunstâncias que diz, a aparência que diz que é o final. É Jesus quem tem o poder de dizer se é o início ou se é o fim. E é bem verdade, irmãos, que nem tudo que nós desejamos irá se realizar. Mas uma coisa é certa: se nós desejarmos algo que esteja em harmonia, em sintonia com o sonho de Deus para as nossas vidas, isso vai se cumprir. Era o caso de Zacarias. Ele sonhava com um filho que Deus tinha para ele. Mas como podemos discernir que os nossos sonhos são os mesmos sonhos de Deus? Como saber se os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus? Como manter a esperança mesmo quando tudo evidencia o contrário? Jesus nos ensinou como lidar com isso. Jesus, horas antes de ser crucificado, vivendo um momento de grande agonia no Getsêmani, Jesus faz uma oração ao Pai. Jesus veio para ser sacrificado, mas ele faz uma oração ao Pai, e a oração dele é a seguinte: Pai, Paizinho, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus está nos ensinando aqui que, embora para nós é impossível a gente diferenciar quais são os nossos sonhos e os sonhos de Deus, cabe a nós levar todos os nossos sonhos e desejos e petições para o nosso Deus. Jesus orou pedindo: me afasta desta cruz. Se possível, me afasta dessa cruz.
Com base nesta oração de Jesus, somos estimulados a orarmos pelo que queremos. Mas tão importante quanto termos a confiança de levarmos a Deus as nossas petições, é nós nos submetermos à vontade do Pai. Temos que ter a confiança de pedir ao Senhor o que nós quisermos. Até que pareça, ainda que este pedido pareça tão destoante da vontade de Deus para nós, mas devemos levar ao nosso Deus. Mas devemos, sobretudo, aceitar a sua resposta. E esta é a nossa segunda lição. Leve para Deus todas as suas petições. Tudo. Mas submeta-se à sua vontade. Se algo está demorando, não há motivos para você se desanimar ou se ressentir, pois de duas uma. Se algo na sua vida está demorando, de duas uma. Ou o jogo não chegou ao final. O jogo ainda não acabou. Ou a resposta de Deus para você foi não. Ou o jogo não acabou, assim como não acabou no caso de Jairo e no caso de Zacarias. Ou, assim como aconteceu com Jesus, quando ele orou no Getsêmani, a resposta de Deus foi não. No caso de Jesus, ele recebeu sim uma resposta negativa. Jesus pediu: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, e o Pai não afastou. Mas está registrado em Filipenses capítulo 2, que porque Jesus foi obediente até o final, até a morte, e morte de cruz, justamente em função disto, Deus deu a ele um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Perceba, se Deus tem um não para você, é porque Ele tem algo ainda maior para você. Não temos motivo para nos desanimar, não temos motivos para nos ressentir. O segredo para vivermos de vitória em vitória, para mantermos um coração esperançoso, é sermos humildes diante do Senhor. 1 Pedro 5:6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Sabe o que é, de forma muito simplória, sabe o que é ser humilde diante de Deus? É aceitar a soberania de Deus, é aceitar os desígnios de Deus, é aceitar as respostas que vêm de Deus, é se submeter a isto. Esse é o segredo para uma vida vitoriosa, é uma vida humilde. Pessoas que vivem de forma esperançosa se vestem de humildade. Caso contrário, a decepção e o ressentimento é só questão de tempo. Nós estamos cheios de crentes mimados nas igrejas de Jesus, que quando recebem um não de Jesus, se ressentem. E eu não estou falando de idade, porque nós temos
jovens que pensam assim, nós temos idosos que pensam assim, que se ressentem quando Deus diz um não. Eu quero dar 2 dicas para vocês aqui. Não sufoque os seus sonhos. Zacarias estava sufocando um sonho. Ele tinha um sonho de ter um filho. Esse sonho estava em harmonia com o sonho de Deus. Não tenha medo de se decepcionar, não se retraia desconfiado de todos e de todos. Se você decidir viver de forma esperançosa, certamente irá sofrer, irá se decepcionar, mas também irá passar por essa vida de uma forma muito mais feliz e contagiante. Então essa é uma das dicas, não sufoque os seus sonhos, mas, todavia, não se apegue a eles como se fossem ídolos. Sonhe, mas não se apegue ao seu sonho, fazendo dele o seu Deus. Porque é Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. Se o apito final não tocou, continue crendo. Se Deus te deu uma resposta final, aceite. Voltando ao texto. É importante observarmos ainda que, em resposta à incredulidade de Zacarias, o anjo fez com que ele ficasse mudo. Além de uma punição, havia consolo naquela aflição. Haja vista que era uma prova de que a promessa que o anjo havia dado a Zacarias se cumpriria. A mudez de Zacarias tinha caráter pedagógico. Deus iria tratar a sua incredulidade, e a estratégia foi silenciá-lo, torná-lo espectador. É como se Deus repetisse as palavras do Salmo 46, 10. Aquietai-vos e vede que eu sou Deus. Quando o anjo coloca Zacarias em silêncio, é como se estivesse falando para ele: cala-te e contemple o poder, a bondade e o amor de Deus na sua vida. Às vezes, se estamos incrédulos, se vivemos por algum motivo de forma incrédula, a única coisa que precisamos fazer para voltarmos a descansar no Pai é simplesmente nos calarmos e contemplar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós, seres humanos, temos um mau hábito. E estou generalizando aqui, temos um mau hábito de olhar por que falta. E a gente deixa de perceber o quanto temos recebido do Senhor. É evidente que a mudez traria sofrimento a Zacarias, pois era uma nova provação, um novo tempo de espera, era Zacarias tendo que esperar mais uma vez. Porém, é necessário que consideremos que o sofrimento, as provações, as decepções, as privações,
os problemas, a esperança que se adia, a doença que não cura, o namorado que não chega, o chamado ministerial que não é reconhecido, a gravidez que se adia, a promoção que não se concretiza, tudo isto tem um papel pedagógico em nossas vidas. E é justamente para nos tornar mais obedientes, confiantes no Senhor e assim sermos aperfeiçoados. Veja o que diz o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8 a 10. Veja, o próprio Senhor Jesus aprendeu a obediência pelo tanto que sofreu. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tem nos sido aperfeiçoado. O sofrimento nos aperfeiçoa, nos torna obedientes e a obediência nos aperfeiçoa. Tornou-se Ele o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, Jesus, o sumo sacerdote. Veja, o próprio Senhor Jesus. Precisamos considerar ainda que os problemas nunca deixarão de existir, nunca. Ou aprendemos a aceitá-los, ou eles, os problemas, tornarão um empecilho para o nosso desenvolvimento espiritual. E aqui segue a terceira lição. Liberte-se da autopiedade. Logo eu, por que comigo? Eu sou tão azarado. Liberte-se disso e permita que as lutas da vida te fortaleça. E uma vez sendo fortalecido, seja canal de bênção na vida de outros que sofrem. Entenda, o sofrimento tem propósito. Veja a história da humanidade, homens que marcaram a humanidade de fato para o bem, são homens sofridos, são homens que passaram por provações. Homens fracos não produzem nada. Nós precisamos encarar as nossas dores, os nossos problemas, as nossas desilusões, da mesma forma que Jesus o encarou. Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6,13, diz que Jesus fez a boa confissão. Sabe do que Paulo está se referindo quando diz que Jesus fez a boa confissão? Paulo está se referindo a um episódio quando Jesus estava na presença de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, vendo Jesus em silêncio, ele chama Jesus em reservado e no auge da sua arrogância, vira para Jesus e diz: você não vai se defender? Não sabe você que eu, Pôncio Pilatos, tenho o poder para te mandar soltar ou para te mandar matar? E Jesus, então, ali faz o que Paulo chama de boa confissão, porque Jesus olha nos olhos de Pôncio Pilatos e diz: nenhum poder você teria sobre a minha vida se do céu o meu Pai não tivesse te dado. E eu quero te desafiar nessa tarde a falar isso para o seu problema. Nenhum poder o seu problema teria sobre a sua vida se não houvesse uma permissão do Pai.
dói. Dói. Doeu em Jairo, doeu em Zacarias, doeu no nosso Senhor Jesus. Mas o que vai determinar como sairemos disso não é os problemas, mas é como nós reagimos aos problemas. Jesus confessou a soberania de Deus e a sua confiança nele. Definitivamente, irmãos, nós não estamos à deriva. Não estamos abandonados. Pelo contrário, temos um Pai que tem tudo sob controle e que faz com que tudo coopere para o nosso bem. A questão é que a nossa visão é limitada e nós temos pressa e nos falta confiança. Mas Deus está nos convidando nesta tarde, justamente a desenvolvermos esta confiança, que é desenvolvida da forma como eu encaro os meus problemas. E aqui, chegamos ao final. Vamos para os apelos. Vou pedir para o pessoal do louvor já subir. Há um apelo comum a todos nós. Não se desespere. Chore. Mas não se desespere. Não temas, crê somente. Esse foi o comando de Jesus para Jairo e esse é o comando de Jesus para cada um de nós. Não temas, crê somente. Mas talvez você chegou aqui nesta noite, nesta tarde, carregando em você marcas profundas causadas de forma injusta por pessoas que você não esperava. Talvez você vive ressentido, desconfiado de tudo e de todos, mas Deus te trouxe aqui nesta tarde, nesta noite, para você ressignificar a sua trajetória, os seus sofrimentos, e você dá um novo sentido a tudo. Entendendo que os seus sofrimentos são instrumentos que te fortalecem e te torna apto para ajudar outros. Talvez o seu caso seja outro, talvez você chegou aqui sem esperança, talvez você está como Zacarias, abriu mão de algum sonho, porque está cansado de esperar, está impaciente. E Deus talvez te trouxe aqui nesta noite, para reacender dentro de você esse sonho. O jogo ainda não terminou. O apito ainda não soou. Talvez pareça que está tudo contrário. Mas Jesus é perito em ressuscitar o que está morto.
Jesus é perito em ressuscitar o que está morto. Mas talvez o seu caso seja outro. Talvez você veio aqui e Deus falou ao seu coração e aqui você quer entregar a sua vida para Jesus. Você está cansado de procurar saída. Você está cansado de satisfazer a sua alma em tantas coisas e nunca conseguiu satisfazê-la, nunca foi saciada. E talvez nesta noite você queira, sentiu ardendo no seu coração o desejo de entregar a vida a Jesus. Eu queria te dar a oportunidade. Se tem alguém aqui nesta noite que queira publicamente confessar Jesus como Senhor e Salvador, eu queria dar a oportunidade. Tem alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Então eu queria, antes da gente continuar aqui o louvor, eu queria que fizéssemos um momento de pausa, de silêncio. Assim como o anjo impôs a Zacarias, eu queria que você fechasse os seus olhos, refletisse sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre o que Deus tem feito na sua história. Deus, nós te adoramos, Senhor. Rendemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Obrigado por tua palavra, obrigado pela vida do irmão Zacarias, obrigado pela vida do irmão João Batista. Obrigado pela vida de tantos que o Senhor tem usado para tocar nossas vidas. Obrigado por tua palavra santa, obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações hoje, Pai. Que ela encontre morada e que cada um de nós aqui seja encorajado por ela a vivermos uma vida mais confiante e dependente do Senhor, a quem nós rendemos toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus, amém.